Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Tânia Fonseca, é um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito fundamental na nossa vida, que é a nossa vitalidade. Vocês sabem o que é vitalidade? É aquilo que é vital, que nos traz entusiasmo. Sabe aquela palavra Ikigai que está meio na moda, que fala do propósito? É isso, que nos faz ter entusiasmo, garra, gana para acordar todos os dias. Então ser vital é fundamental, porque é essa vitalidade, esse sopro de vida que se retira quando a gente vai para o segundo andar. Então aqui na escuta integrativa, que é um método que vocês já sabem, que eu desenvolvi, que já tem um curso no YouTube disponível, e eu estou fazendo uma mentoria nesse momento. Se vocês quiserem notícias, é só mandar uma mensagem para mim. No aspecto da vitalidade, que a gente bate muito forte. Por quê? Porque ele é a garantia de uma longevidade saudável, de um cérebro onde o tico e o teco se comunicam bem, onde a sua memória funciona, onde você tem uma boa habilidade de cognição, de aprendizagem, e sempre é tempo de aprender, desculpe, a qualquer momento nós podemos aprender. Mais do que isso, nosso cardiovascular fica bem, então a gente consegue andar, caminhar, desde que a gente tenha alguns cuidados. E na escuta integrativa a gente trabalha com 5 aspectos: alinhamento espiritual, que eu já falei, sono, movimento, nutrição, sexualidade. Quando eu estou falando de alinhamento espiritual, eu estou falando da minha conexão com Deus, sim. Mas e as pessoas que não têm essa conexão, que não acreditam em Deus? Para essas, eu sugiro que elas contemplem a natureza. Por quê? Porque a natureza é a manifestação plena da criação. É uma força criadora muito maior do que nós próprios, que somos uma partícula desse divino. Mas quando você está na natureza, você está com uma coisa grandiosa, muito maior, muito mais potente. Então ela te equilibra nesses níveis energéticos, mesmo sem você perceber. Mas ainda assim, tem gente que não quer, não gosta, não tem essa oportunidade. Medite. Meditação é ótimo para a saúde. E se você não tem prática de meditar, eu sempre sugiro para as pessoas, comecem naquela meditação de 1 minuto, aquela meditação que você faz num momento. E tem um videozinho que explica os benefícios dessa meditação, de 1 minuto. Se você não consegue ficar 1 minuto, aprenda a respirar. Preste atenção na sua respiração. Você vai inspirar, conte até 4. Para em 4, expira em 4. Quando você inspira, para e expira, automaticamente você vai se organizando. Olha só, mas tem muitas técnicas de meditação disponíveis, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. Vá se acostumando aos poucos. Tem meditação da manhã, tem orientação e meditação guiada para você dormir. Escolha um horário, mas se presenteie com esse tempo. E vocês que são religiosos, podem sim orar, que é um outro momento de conexão desse alinhamento espiritual. Vocês vão ver um vídeo que eu acho que vale a pena, um documentário na Netflix, que se chama Blue Zones. Essas zonas azuis falam de 5 lugares no mundo: Loma Linda na Califórnia, Sardenha na Itália, Kyoto no Japão, Grécia e Costa Rica, onde existem as pessoas saudáveis mais longevas, acima de 100 anos. E entre elas tem esses cuidados com alimentação, com atividade física, com sono, um sono regular, com a conexão, o pertencimento, é a habilidade de você estar envolvido num grupo que te suporta, que te apoia, seja um grupo familiar, seja um grupo de amigos.
essa conexão, esse apoio mútuo é fundamental para uma garantia de longevidade saudável. Então vamos lá, falando do alinhamento espiritual, movimente-se. Todas essas comunidades, eles caminhavam num ritmo acelerado, ou praticavam jardinagem, ou faziam atividades domésticas, mas estavam sempre ativos. Fica a dica, série de Netflix e ver televisão o dia inteiro acaba com o cérebro e com a vitalidade. Registraram? É isso. Todas essas comunidades, eles andavam, caminhavam, praticavam atividade física. Na nossa vida moderna, o que é isso? Sim, exercício regular. Como? Exercício cardiovascular, aeróbico, que a gente já sabe. Exercício de força, de musculatura, de contração, porque são os músculos que vão sustentar nosso corpo, mas também são eles que vão nos ajudar a perder peso. Então, o exercício de força é fundamental. E de coordenação e equilíbrio, principalmente se a gente está mais velho. Então, musculação entrou no Zenta, é mandatório. Pilates, mas você pode gostar de atividades mais recreativas. Futevôlei, claro, vôlei de praia, beach tênis, que é outro esporte que está na moda, natação, dança de salão. Escolha uma atividade, mas movimente-se. Nesse grupo, as lutas, elas entram numa categoria muito especial, porque além da atividade em si, tem uma filosofia por trás. Então, se você quer fazer judô, karatê, muay thai, aikido, fique à vontade, mas movimente-se, mexa seu corpo. Em relação à alimentação, e no curso a gente fala muito de alimentação, a gente vai usar um acrônimo. Acrônimo é aquela palavra que por si só ela tem um sentido, mas ela também significa várias coisas, cada letrinha. E a gente vai usar o acrônimo SHARP, preconizado por um neurocirurgião indiano, que ele fala o seguinte, que está nos Estados Unidos hoje, que seu cérebro afiado depende muito também, não só da sua alimentação, da sua movimentação e do seu sono, como desse vínculo espiritual, das suas conexões. E na conexão alimentar, é claro que ele vai falar de sem sal e sem açúcar. Gente, açúcar chegou no intestino, detona aquelas bactérias que são favoráveis ao teu emagrecimento, por exemplo, a tua absorção de nutrientes. Aí o que ela faz? Te inflama, proliferam bactérias ruins. Se você usa adoçante, detona a sua flora normal e o que acontece? Você vai tender a engordar ao invés de emagrecer. Então sim, a gente reduz o sal, porque tem efeitos cardiovasculares que a gente já sabe, retém água, faz hipertensão arterial e tal, mas a gente também reduz o açúcar. O H é de hidratação. Vocês sabiam que 90% do cérebro é água? 75% do músculo, 22% do osso. Então beber água é fundamental. Água e mais água. Qual quantidade? 30, 50 ml. 30 é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. 30 é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, e 50 é o bom, 40 é o intermediário. Se você tem 60 quilos, você vai beber 2.400 ml, quase 2,5 litros, com 40 ml. Se você tomar 50, você vai tomar 3 litros e essa é a sua quantidade de água. Por quê? Porque hidratar é fundamental, nossas células precisam, tem um líquido entre elas que tem água. Ela carrega os nutrientes, ela faz parte do sangue, tudo é carreado nesse veículo chamado água. E se a gente não tem água, vocês já viram que o idoso, quando ele está mais desidratadinho, ele fica confuso? É isso. Outra coisa, não consegue discernir muito bem se está com fome ou se está com sede, tome água. Por isso que a gente coloca hidratação maciça nas dietas, porque vai ajudar aquela pessoa hidratada a ter menos fome, porque os nutrientes vão circular muito melhor, vão ser melhores absorvidos.
adicione ômega 3, que é fantástico também. Então a gente adiciona ômega 3. E onde tem ômega 3? Nas castanhas, nos peixes. E qual peixe? Sim, os peixes de água gelada. Atum tem peixe? Sim, tem. Salmão, no Nordeste, tucunaré, pirarucu. Adicionem peixes e grãos à dieta. Vocês vão ver lá nos Blue Zones, essa dieta mediterrânea tem muitos grãos, tem muitos vegetais. Pode ter esses peixes. Agora, reduza as porções. Não tem como você manter. Lembra aquela história que a gente tem que envelhecer comendo como um passarinho? Pequenas porções. E quando a gente está mais jovem, a gente vai reduzindo progressivamente até chegar no goal. E qual é o nosso goal? 80% de saciedade. Ou seja, você vai sair da mesa ainda com um pouco de fome, um espaço. Isso vai te ajudar a ganhar em vida, em vitalidade. E sim, elimine da sua dieta os ultraprocessados. Não dá. Embutidos em geral, salsichas em geral, carnes processadas, coisas artificiais, condimentadas. O que o pessoal fala é que você tem que descascar mais e desembrulhar menos. Porque aquelas coisas, para serem mantidas, você precisa colocar muito aditivo químico, muito conservante, e isso não vai te fazer bem. Então, olha só, reduzir isso é fundamental. Pequenas porções, 80% de saciedade, hidratação adequada. Use e abuse de legumes, verduras e cereais integrais, isso vai fazer muita diferença na sua vida. E cada vez mais retire da dieta ultraprocessados e acondicionados demais. Tudo que tem muito conservante, para se manter conservado, o próprio nome já diz, né? Para conservar, eu vou ter que aditivar coisas. Reduza o sal e o açúcar e sim, tenha uma boa saúde. Só uma dica, nesse Blue Zones que eu sugiro fortemente que vocês vejam, eles vão mostrar lá na Sardenha, especialmente, aqueles encontros ao redor da mesa e tal, e as famílias italianas animadas, conversando, e com isso dá duas coisas, conexão e suporte, que é fundamental ao longo da vida. Nós somos seres sociáveis, não nascemos para viver isolados, então conexão é fundamental, e não se sabe exatamente se aquilo é pelo fator vinho. E aí fica a dica, 50 ml por dia, ou se era pelo encontro das pessoas mesmo, pelo apoio mútuo, pelo suporte. Então, olha só, reduzam álcool, 50 ml de vinho por dia, tá bom? Então, olha só, hoje a gente falou de alinhamento espiritual e demos dicas gerais de alimentação. Vocês vão ver aí no canal que eu já falei de sono. E no próximo encontro a gente vai falar um pouco de movimento, de atividade física, porque eu só dei uma pincelada, mas vamos lá. Aeróbico, cardiovascular, que melhora muito essa sua condição. Força e resistência, musculação, entrou no ENTA, isso vira uma obrigação, e Pilates está nesse grupo. Coordenação e equilíbrio, yoga ou alongamento, etc. Sono e sexualidade. Se esse é um vídeo ou um tema que te interessa, ativa o sininho, curta, compartilhe com os amigos e até o próximo encontro.